Olá, eu sou Jailda da Silva dos Santos, mestranda no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, que fica em Ilhéus, na Bahia, Brasil, e junto com a colega Gilaine da Silva dos Santos, que também faz parte deste mesmo programa, iremos apresentar o trabalho intitulado Etnomodelagem e o Contexto Local, consolidando o conteúdo de fração. Então, na introdução, inicialmente, a gente traz uma discussão acerca do ensino tradicional, que por vezes não motiva o estudante a querer aprender a matemática, né, e sempre fica questionando os professores de onde vai utilizar determinado conteúdo matemático nas suas ações cotidianas. Desta forma, a gente destaca a importância de apresentar aos estudantes as etnomatemáticas, entendendo que a matemática é um construto humano e que várias culturas, vários povos contribuíram para o desenvolvimento dessa disciplina. E, além disso, a gente destaca, né, algumas tendências da educação matemática que contribuem para um ensino pautado na valorização de diferentes saberes matemáticos culturais, atrelado ao saber matemático acadêmico, bem como contextos, né, como é o caso da modelagem matemática, etnomatemática e etnomodelagem, sendo esta última a que baseia, né, toda a discussão em torno desse trabalho aqui apresentado. O trabalho, ele é uma aplicação de uma das propostas que compõe o primeiro e-book produzido pelos membros do grupo do GPT-MAC, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Tendência da Educação, Matemática e Cultura. Nesse e-book, você pode encontrar propostas que versam sobre a resolução de problema, etnomatemática, etnomodelagem, e são propostas, né, que contribuem para o processo de ensino de aprendizagem dos estudantes por meio de um outro viés, de uma outra vertente, que não o modelo de ensino tradicional, valorizando, né, diferentes saberes e diferentes culturas. No nosso caso, optamos por aplicar, né, a proposta intitulada da Casa de Farinhas de Nossas Casas, que traz uma discussão acerca da comercialização da farinha de mandioca, que é algo muito comum aqui no recôncavo da Bahia, Brasil, e o conteúdo de fração. O GPT-MAC, ele é um grupo que tem 3 anos, é um grupo recente, mas que vem produzindo bastante trabalhos com discussões na resolução de problemas, etnomatemática, etnomodelagem, e esses trabalhos eles são apresentados em eventos, estão sendo publicados em periódicos, e uma das ações desse grupo foi a elaboração desse primeiro e-book. Bom, o objetivo deste trabalho é apresentar como a etnomodelagem, atrelada à comercialização de farinha de mandioca, pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de matemática. Aqui a gente tem uma imagem de uma casa de farinha que veio sofrendo, né, modificações ao longo do tempo. Hoje é possível encontrar, né, casas de farinhas modernizadas que utilizam de recursos tecnológicos para que essa farinha ela possa ser produzida. Mas nessa imagem, né, que foi encontrada no Google, esse modelo de casa de farinha, né, ainda utiliza de alguns processos manuais. E isso contribui, né, para que os estudantes eles possam entender, diferenciar e valorizar um pouco desses aspectos culturais do local em que estão inseridos. A fundamentação teórica desse trabalho, ele parte da junção entre a etnomatemática e a modelagem matemática, tendo em vista que a etnomatemática possibilita, né, conhecer e interpretar como diferentes grupos culturais utilizam a matemática para solucionar situações problemas no seu dia a dia, e a modelagem ela traz uma tradução acerca dessas situações problemas para uma linguagem matemática acadêmica. E aí a junção dessas duas tendências da educação matemática dá origem à etnomodelagem, que pode ser compreendida, né, segundo Madruga, como uma proposta metodológica que se utiliza dos conceitos de diversidade, cultura, etno, em consonância com a modelagem matemática TICAS, com o objetivo de potencializar a aprendizagem matema nos diferentes níveis de escolaridade, ou seja, utiliza das técnicas e aprendizados, né, de diferentes culturas para fazer uma tradução para a linguagem da matemática acadêmica e ser trabalhado em diferentes níveis de ensino, né? Pode ser trabalhado na educação infantil, na educação básica, no nível superior, enfim, né? Não é uma abordagem que se limita somente a um nível de escolaridade. E assim sendo, né, Rosa e Ori, eles destacam 3 abordagens que contribuem para o processo de ensino pautado na etnomodelagem. A primeira abordagem é a abordagem local,
que tem essa questão de investigação, de observação, de contato direto com o grupo a ser investigado, de tal forma que se compreenda, né, como eles utilizam a matemática para resolver situações, problemas do seu dia a dia, mas sem fazer interferência. Ou seja, no momento que os pesquisadores, os estudantes, eles vão entender como a cultura a ser investigada, né, resolve as situações, problemas do seu dia a dia, interpretam a matemática que eles utilizam, que possivelmente, né, uma matemática diferente da que é abordada e trabalhada na academia. E aí, a partir dessa observação, por meio da abordagem global, é possível estabelecer uma relação com os conteúdos que são trabalhados academicamente, né, os conteúdos matemáticos acadêmicos. E aí, os pesquisadores e estudantes, eles conseguem fazer essa tradução, estabelecendo uma relação com o que é desenvolvido pela cultura. No nosso caso, né, a cultura é a farinha de mandioca, os produtores de farinha de mandioca, e o conteúdo, né, que surge, né, por meio da abordagem global é o conceito de fração. A abordagem local é o momento em que se faz a junção, né, entre a abordagem local e a abordagem global, entendendo que elas dialogam entre si, e aí pode-se elaborar nos modelos para apresentar como é possível trabalhar a matemática por meio das realidades culturais dos estudantes. E aí surgem propostas de ensino, surgem apresentações de maquetes, resoluções de atividades que relacionam os dois saberes sem que um sobreponha ao outro. Ou seja, as discussões que versam, né, a partir dessa discussão, ela valoriza o saber que é produzido pelo grupo cultural, mas também valoriza o saber que é trabalhado na academia. A metodologia desse trabalho é uma proposta, né, qualitativa, tendo em vista que os dados aqui coletados não serão quantificados, mas sim analisados a qualidade, né, e descrito o resultado final. Foi a proposta da Casa de Farinhas Nossas Casas foi aplicada em uma unidade escolar do Recôncavo da Bahia, Brasil, com 22 alunos da primeira série do ensino médio, em grupos de 4 a 5 estudantes. A escolha de aplicar essa proposta de fração com alunos da primeira série do ensino médio foi porque a professora entendeu que eles necessitavam revisar um pouco sobre esse conteúdo para avançar nos que são propostos na ementa, né, para a primeira série do ensino médio. Ela percebeu que eles tinham dificuldade com MMC, e aí, para avançar no conteúdo de funções, tendo acesso a essa proposta, ela entendeu que seria oportuno. A professora da turma, ela é uma das autoras desse trabalho, e isso, né, contribuiu para que ela pudesse estar acompanhando de forma mais direta o desenvolvimento dos estudantes acerca dessa aplicação. A aplicação da proposta ela foi dividida em 3 momentos. No primeiro momento, a professora tentou familiarizar os estudantes com a temática, haja vista que era algo diferente, né, do que eles estavam acostumados. Então, ela aplicou uma entrevista, fazendo alguns questionamentos sobre a comercialização da farinha de mandioca, sobre a utilização da farinha de mandioca por esses estudantes e quais os conhecimentos que eles tinham. Passado esse momento, né, de socialização sobre essas respostas, ela indicou que os estudantes pudessem, em grupo, realizar uma entrevista com o feirante da sua cidade. E aí a gente destaca, né, que esses estudantes, eles são oriundos de cidades circunvizinhas ao local em que essa unidade de ensino ela está instalada. E aí eles fizeram entrevista em diferentes feiras, com diferentes feirantes. E na semana seguinte, né, após essa indicação de entrevista, eles trouxeram os resultados e aí a professora pediu para que eles socializassem como se sentiram durante a aplicação desse momento, que foi a entrevista, quais os resultados foram encontrados, para que isso servisse, né, de auxílio para a próxima etapa, que seria a resolução de algumas atividades relacionadas à temática. Destaca que essas atividades elas compõem a proposta da Casa de Farinha, a mandioca. Bom, como análise e discussão dos dados, a gente destaca que após a aplicação dessas atividades, emergiram 2 categorias. A primeira foi intitulada como Investigando a Cultura e a segunda, a relação da matemática com a quarta de farinha. Na primeira categoria, a gente destaca, né, que os estudantes, eles observaram que, de fato, a cultura da produção de farinha é algo recorrente no seu entorno, e isso é importante, pois os estudantes conseguem visualizar, né, a matemática ali em algo que eles estão inseridos, e isso pode motivá-los a participar ainda mais dessa aplicação.
E eles destacaram, né, na hora de socializar como foi a entrevista, as perguntas que foram elaboradas e respondidas pelos feirantes, que há diferentes instrumentos para medir a farinha. O estudante destaca, né, que o feirante entrevistado utiliza a balança de precisão, outro fala que o peso, e um dos estudantes destaca, né, que o feirante que ele investigou utiliza a quarta, que é uma caixa de madeira. Então a gente pode entender, né, que mesmo tratando-se da mesma cultura, né, que é a comercialização de farinha, a produção de farinha, há alguns elementos que são inerentes à cultura e que pode diferenciar de um local para outro, como eram cidades diferentes, né, circunvizinhas, mas cidades diferentes, e isso acabou variando. E aí, nessa categoria, a gente destaca ainda a importância da entrevista para a construção do saber, porque por mais que os estudantes estivessem inseridos nessa cultura, que eles entendessem a importância da mandioca, né, para a sobrevivência de muitos, eles não conseguiam visualizar a importância da matemática, a utilização da matemática ali e diferenciar, né, que eles visualizam uma matemática diferente da que o feirante utiliza no dia a dia e que isso poderia estabelecer relações, e aí surge nessa construção do saber por parte deles. Já na segunda categoria, a gente fala um pouco sobre a aplicação das questões, né, que a proposta da Casa de Farinha ela sugere. E aí, no primeiro momento, é apresentado um texto que compõe essa proposta. Nesse texto fala um pouco sobre a comercialização da farinha, os valores que podem ser vendidos, e aí destaca, né, uma feira específica. E a partir da análise desse texto, os estudantes irão resolver algumas situações, problemas. E aí, num primeiro momento, eles puderam estabelecer uma relação entre as mídias de capacidades utilizadas para medir a farinha. Haja vista que a farinha ela pode ser vendida na saca, a quilo, o litro, ou na quarta. E o texto ele estabelece uma relação em relação à saca, que uma saca tem 80 litros e uma quarta tem 20 litros. Então, a partir dessa discussão, né, os estudantes eles já vão apontando alguns elementos da matemática que se fazem ali presente, como resolver isso por meio de uma linguagem que é abordada em sala de aula. E aí, por fim, como a proposta ela tem o intuito de trabalhar com conteúdo de fração, as últimas questões elas vêm nessa direção, pedindo para que os alunos façam o cálculo de fração, façam a leitura dessa fração, e a gente destaca a resposta de dois grupos acerca de uma das questões, que pediam para eles converterem, né, a quantidade de litros de farinha em frações e depois escrever como era feita essa leitura. E aí, o primeiro grupo destacou que eles entendiam, né, que para ver qual a fração equivalia a 120 litros, primeiro eles entenderam que 120 é a soma de 26 vezes. E aí, como 20 é um quarto da farinha, eles precisavam somar um quarto 6 vezes e que a base dessas frações era igual, então o denominador dessas frações eram iguais, então eles só precisavam somar o numerador. Já o grupo 5 eles destacaram, né, que eles utilizaram a ideia de dobro. Se 20 litros é uma quarta, então para encontrar o resultado de 40 litros, bastava fazer o dobro de uma quarta, que é uma quarta vezes 2. Aí, para descobrir o valor de 80, bastava fazer a multiplicação por 2 do valor equivalente a 40 litros, e assim eles descobriram, né, qual a fração que equivalia a 160 litros, tendo em vista que 160 litros era o dobro de 80, e se 80, né, era a fração equivalente, era 4 quartas, então eles multiplicaram esse valor por 2 e encontraram 8 quartos. Por mais que os estudantes, né, utilizaram caminhos diferentes para resolver a atividade, eles chegaram às respostas iguais, e isso permite, né, que os estudantes eles tenham essa liberdade de poder dialogar, de poder discutir entre si e entender, né, que a matemática ela não vai apontar somente um caminho para chegar a um resultado, mas que a partir da análise e discussão, né, deles, eles vão conseguir encontrar uma resposta que será igual a outras, mesmo seguindo caminhos diferentes. E aí, por fim, após a aplicação dessas questões, né, a professora fez alguns questionamentos para finalizar a proposta, e ela queria saber como os alunos se sentiam, se já tinham trabalhado com esse tipo de abordagem no ensino de matemática, e aí destacamos a resposta de dois grupos, que eles falam, né, que sentiram dificuldade, porque existia um grau de interpretação, mas depois que eles conseguiram fazer essa interpretação, eles entenderam o contexto da atividade.
Já o grupo 4 diz que se sentiram confusos inicialmente, mas a partir do momento que entenderam o que a proposta queria, né, eles perceberam a questão da proporção, da quarta, quantos litros de farinha tinha uma saca e melhorou o raciocínio. Então a gente pode observar, né, que após interpretar e com certeza, né, após essa mediação da professora, eles já conseguiam visualizar a matemática ali presente. E aí a gente destaca, né, que por meio do ensino de matemática e a valorização cultural, pode-se ensinar diferentes conteúdos. No nosso caso, né, optamos pela fração, que era algo proposto também nessa proposta do GPT-MAC, do e-book do GPT-MAC. No entanto, podem emergir outros conteúdos por meio da produção da farinha de mandioca, da comercialização de farinha de mandioca também. E aí os alunos destacaram, alguns destacaram que já tinham tido contato com esse tipo de atividade, mas não na disciplina de matemática. Outros falaram que tinha tido contato, mas não com o ensino de fração. E alguns disseram que era a primeira vez e que tinham gostado. Como considerações finais, a gente destaca, né, a participação e o envolvimento dos estudantes, tendo em vista que eles puderam perceber a aplicabilidade da matemática ali no seu dia a dia, no contexto em que eles estão inseridos, bem como pode-se valorizar, né, essa cultura, tendo em vista que o conteúdo, o conhecimento que os alunos tinham sobre a comercialização de farinha era pouco, e a partir da entrevista eles puderam ter um contato maior. E o protagonismo na construção do saber e o trabalho coletivo para a consolidação do conteúdo, tendo em vista que os alunos eles foram em busca das respostas, eles conversavam entre si, eles dialogavam, eles questionavam sobre a resolução. Então, eles foram construindo o seu próprio conhecimento e isso permitiu a consolidação do conteúdo de fração, algo que vai contribuir para que a professora dê continuidade ao conteúdo proposto na ementa. Aqui estão as referências utilizadas nesse slide. Os nossos agradecimentos especiais ao GPT-MAC, que é o grupo que a gente também faz parte, mas é de onde essa proposta surge, que é do e-book. A FAPESB, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, que é a agência de fomento de bolsas para uma das mestrandas que apresenta esse trabalho. E o nosso agradecimento a todos vocês pela atenção.